Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa. Dentro desse bloco eu vou apresentar para vocês aí as ideias da parte de função exponencial. Então dentro de funções a gente sabe que para trabalhar com funções eu tenho que necessariamente trabalhar com situações em que eu tenho que envolver mais de uma variável. No caso aqui específico das funções exponenciais a gente vai lidar com duas variáveis. Claro, as tradicionais y, x, mas podendo aí ser adaptadas para outras letras também. Então vamos dar uma olhada aqui nas condições que a gente tem que ter para poder trabalhar com uma função exponencial. Vamos lá, olha só. A função f, que vai de r em r asterisco, dada por y igual a f de x, que é igual a elevado a x, com a diferente de 1 e a maior do que 0, é denominada função exponencial. Eita, que leitura foi essa aí? Calma. Primeiro, você já vai fazer uma correção para mim aqui, tá bom? R asterisco mais. Coloca um mais aqui para mim, ok? F de R em R asterisco mais. A expressão vai ser essa que tá aqui, olha. Y igual a F de x, que é igual a A elevado a x. Resumindo, a função exponencial propriamente dita, a cara dela é essa que tá aqui, olha. A elevado a x. Como exemplos eu tenho aqui, olha, 2 elevado a x, 1/3 elevado a t, 4 elevado a x. A função exponencial propriamente dita é só isso, olha. Um número elevado a uma variável qualquer. E com uma restrição que é a seguinte, para que exista a função exponencial, o a tem que ser diferente de 1, e o a tem que ser diferente de 0. Ou seja, por definição, uma função exponencial não pode ter base o quê? Não pode ter base negativa. A base de uma função exponencial tem que ser necessariamente positiva, maior do que 0 e diferente de 1. Tranquilo? Bom, então aqui nós temos exemplos, olha. F de x igual a 2 elevado a x. O que eu quero que você se lembre? Que o f de x é como se fosse quem? É como se fosse o y, né? Então ali é como se eu tivesse y igual a 2 elevado a x. P de t igual a 1/3 elevado a t. Aqui é como se o P de t estivesse no lugar de quem? Do y. E aqui é como se o t estivesse no lugar de quem? Do x. Então é como se ali eu tivesse y igual a 1/3 elevado a x. Ok? E na última, y igual a 4 elevado a x, lembrar que onde tem o y, eu poderia ter colocado o quê? Eu poderia ter colocado o f de x. F de x igual a 4 elevado a x. Isso aqui é básico, moçada, mas é fundamental que vocês se entendam comigo, tá bom? Y ou f de x. É tudo a mesma coisa. Tá. Uma observação que eu queria fazer com vocês aqui é o seguinte. As funções exponenciais, elas estão intimamente ligadas a que tipo de sequência? Elas estão intimamente ligadas às progressões geométricas. Então, sim, se você tem noções sobre progressões geométricas, às vezes fórmulas de PG, pode ser que sim, numa questão de função exponencial, se você quiser aplicar uma fórmula, um raciocínio de progressão geométrica, esse raciocínio da PG pode te ajudar. Porque está tudo no mesmo barco. Eu não estou acreditando não, Bruno. Primeiro, lembra para mim o que é uma PG? Claro, vamos lá, para não deixar apagar aí da sua memória, o que é mesmo uma PG? Uma PG é uma sequência numérica onde de um número para outro eu estou multiplicando por um valor constante. Então, um exemplo de PG está aqui, olha. 3, 6, 12, 24, 48 e por aí vai. Essa sequência é uma progressão geométrica. Por que ela é uma progressão geométrica? Porque de um número para outro eu estou multiplicando por quanto? Eu estou multiplicando por 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. Então eu estou sempre multiplicando por quanto? Eu estou sempre multiplicando por 2. Então eu tenho ali uma PG de razão igual a 2. Então o que vai acontecer? Por que eu estou te falando que as funções exponenciais elas estão
totalmente ligadas às PGs. Vamos investigar essa função que está aqui especificamente. Olha, a função f de x igual a 2 elevado a x. Eu já vou escrever essa função como se fosse y igual a 2 elevado a x. Ok? Então eu tenho aqui, olha, o x e o y. Então no lugar do x, eu vou começar a trocar. Eu vou trocar o x por 1. Eu vou trocar o x por 2. Eu vou trocar o x por 3. Vou trocar o x por 4 e vou trocar o x por 5. Ok? Fala pra mim, se você trocar o x por 1, 2 elevado a 1 vai dar quanto? Se o seu x for 1, 2 elevado a 1 dá 2. E se o meu x for 2, 2 elevado a 2 dá 4. E se o meu x for 3, 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado a 5 dá 32. Dá uma olhada nos valores que surgiram aqui, olha. 2, 4, 8, 16, 32. Essa sequência é uma sequência qualquer? Não. Essa sequência que surge aqui na coluna do y é o quê? Isso aqui é uma PG. E é uma PG de razão exatamente igual a quanto? De razão exatamente igual a 2. Não é? Então, será que foi coincidência? Não. Vamos pegar aqui um outro exemplo, olha, até mesmo para vocês tirarem aí outras conclusões, né? Vamos pegar comigo essa segunda aqui, olha, P de t igual a 1/3 elevado a t. Eu só vou trazer ela para cá, ao invés de P de t, como se fosse y igual a 1/3 elevado a t, que eu vou colocar aqui como se fosse 1/3 elevado a x. Perfeito? E aí, meu amigo, começa o seu processo de novo. Ó, vou trocar aqui o meu x por 1, o meu x por 2, o meu x por 3, o meu x por 4, o meu x por 5, e lá vamos nós. Se o meu x fosse 1, quanto que vai dar 1/3 elevado a 1? 1/3 elevado a 1 vai ter que dar 1/3. Se o meu x for 2, 1/3 elevado a 2 vai dar quanto? 1/3 elevado a 2 vai dar 1/9. Se o meu x for 3, 1/3 elevado a 3 vai dar 1/27. Se o meu x for 4, 1/3 elevado a 4 vai dar 1/81. Se o meu x for 5, 1/3 elevado a 5 vai dar 1/243. Deixa eu te falar uma coisa. Essa sequência que apareceu aí, 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, 1/243, muito prazer. Essa sequência não é uma sequência qualquer. Essa sequência é uma PG. E essa sequência é uma PG de razão quanto? Essa sequência é uma PG de razão igual a 1/3. Pode fazer o teste aí. Pega 1/3 e multiplica por 1/3. Quanto que dá? 1/3 vezes 1/3. Ora, dá 1/9. Agora pega 1/9 e multiplica por 1/3. 1/9 vezes 1/3 vai dar o quê? 1/27. E assim a gente segue. Então, o que eu queria que você percebesse? Primeiro, queria que você acreditasse, então, que toda função exponencial, quando você pegar aqueles valores de x e começar a trocar eles por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, os resultados obtidos para y vão compor uma progressão geométrica. Certo? Claro que, com esses exemplos, eu não estou demonstrando para vocês. A gente teria uma demonstração formal, mas eu estou tentando fazer você enxergar e estou pedindo para que você acredite em mim. Toda função exponencial acaba dando origem a uma progressão geométrica. E uma progressão geométrica de razão que também não é coincidência, né? A razão da PG, moçada, ela está associada exatamente ao número que está aqui na base, olha. A razão da PG aqui é 2, a razão da PG aqui é 1/3. Essa sequência que está aqui, olha, eu nem fiz o cálculo dela ainda. E também não vou fazer, né? Mas se eu fizesse com vocês, se eu começasse o mesmo processo, analisando essa sequência que está aqui, essa função, y igual a 4 elevado a x. Se você for analisar a função y igual a 4 elevado a x,
você vai ver que se você começar a substituir aqueles valores de x por 1, por 2, por 3, por 4 e por aí vai, você vai ver que a sequência que vai aparecer é uma PG e vai ser uma PG de razão igual a quanto, hein? Uma PG de razão igual a 4, ok? Então aqui, o que a gente vai ter? Vejam, dá uma olhada num detalhezinho aqui que é o seguinte. Olha para essa PG, vamos olhando para a função exponencial como se fosse uma PG, porque isso ajuda a te abrir um pouquinho a mente. Moçada, olha para mim esses valores aqui. 2, 4, 8, 16, 32. Esses valores, eles estão crescendo ou eles estão decrescendo? Fala para mim. 2, 4, 8, 16, 32. Esses valores estão crescendo, certo? Então eu poderia inclusive classificar essa PG como se fosse uma PG o quê? Como se fosse uma PG crescente. Agora dá uma olhada nessa sequência que está aqui. 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, 243. Esses valores aqui, eles estão o quê? Eles estão decrescendo, certo? Eles estão caindo. Olha que eu comecei pegando 1, imagina como se fosse R$1. Tem R$1 para dividir para 3, agora tem R$1 para dividir para 9, R$1 para dividir para 27. Com certeza os resultados que eu obtenho nessas divisões, como todos os meus numeradores são 1, eles estão só diminuindo, certo? Então eu tenho aqui nessa sequência uma PG, só que seria uma PG decrescente. Bem, quando a gente estuda PG, o que a gente coloca para vocês? Que quando a razão ela é exatamente isso que acontece aqui. Quando ela é maior do que 0 e diferente de 1, a sua PG ela pode ser crescente ou decrescente. Isso é o que quando a gente estuda PG, a gente coloca para vocês como condição para que uma PG seja crescente ou decrescente, que a razão seja maior do que 0 e diferente de 1. Aqui eu só não estou chamando de razão por um mero detalhe conceitual, porque teoricamente eu não estou te dando uma aula de PG, eu estou te falando de função exponencial, mas aqui eu estou tentando linkar as ideias na sua cabeça, dá tudo na mesma. Olhar para esse A e enxergar aquele A como se fosse a razão da PG que está por trás, dá na mesma. Então o que a gente tem como condição? A gente tem como condição que, para eu ter uma PG crescente ou decrescente, eu preciso que a sua razão seja maior do que 0 e diferente de 1, que é o que acontece aqui. Quando a razão numa PG é negativa, a gente tem o que a gente chama de PG oscilante. E por que aqui quando eu vou definir uma função, eu não posso ter a razão negativa, ou seja, eu não posso ter o A negativo? Porque senão nós teríamos o que a gente coloca como sendo a descontinuidade, né, no gráfico. O que iria acontecer é que a gente teria momentos em que a minha função sobe, a minha função desce, a minha função sobe, a minha função desce, e a gente não conseguiria perceber aqui um padrão semelhante ao que a gente vai conseguir aqui. Então é por isso que, por definição, a minha base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Só que dentro disso eu vou ter duas possibilidades então. Ou eu tenho as minhas PGs crescentes, e aí tudo bem, vamos adaptar para a aula que eu estou te dando, de função exponencial. Então eu vou ter as funções exponenciais crescentes e eu vou ter as funções exponenciais decrescentes. Você consegue desconfiar o que vai fazer com que uma função exponencial seja crescente ou o que vai fazer com que uma função exponencial seja decrescente? Brunão, eu simplesmente não faço ideia. O que fez com que essa PG, olha para cá, o que fez com que essa PG fosse crescente? Essa razão. E o que fez com que essa PG aqui fosse decrescente? Essa razão de 1/3. Conclusão, está anotado para você aqui o seguinte. Quando que a função exponencial vai ser crescente? A função exponencial vai ser crescente se o A for um número quê? Maior do que 1. E quando que a função exponencial vai ser decrescente? A função exponencial vai ser decrescente quando o A estiver variando entre 0 e 1. Vocês vão perceber que o A ele não pode ser 0 e ele não pode ser igual a 1, até mesmo pela definição que foi apresentada aqui, ok? Reparem, o A é maior do que 0 e diferente de 1. Então vocês vão ver que aqui, olha, quando eu falo para vocês sobre o decrescimento, eu não dou margem para que o A possa ser 0 ou possa ser igual a 1. Necessariamente o A tem que ser um número entre 0 e 1. Sempre que o A estiver entre 0 e 1, você vai perceber que os valores de y estão decrescendo. Quando eu falo que a função é decrescente, tem a ver com os valores de y, né? Se o meu A estiver entre 0 e 1, que foi o que aconteceu aqui, olha. Quando o meu A,
que é como se fosse a minha razão, está entre 0 e 1, 1/3. Olha aqui, 1/3. 1/3 está entre 0 e 1, não é isso? 1/3 não dá ali 0,333? Vocês vão perceber que quando A está entre 0 e 1, a minha função é decrescente, ou seja, os valores de y estão decrescendo. Você vai perceber que os valores de x estão aumentando, só que os valores de y estão decrescendo. Isso caracteriza o fato de que a minha função, então, é decrescente. Perfeito? E, como consequência, a gente tem, então, a garantia de que se o meu A é maior do que 1, a minha função vai ser crescente, que foi o que aconteceu aqui nesse exemplo. O A não é a mesma coisa que a razão da PG? Olha para esse cara e enxerga o A como se fosse uma razão de PG. O que eu estou te colocando é que se essa razão for maior do que 0, maior do que 0 e diferente de 1, o que eu estou te garantindo é que aquela PG que está ali, ela vai ter que ser uma PG o quê? Ela vai ter que ser uma PG crescente, no caso aqui, uma função exponencial crescente, ok? Moçada, olha como que as coisas estão ligadas. As progressões geométricas, elas têm um crescimento muito acelerado, ok? Então, de novo, a aula aqui não é para falar de PG, é só para tentar linkar as coisas. E outra, não precisa ter, mas eu não estudei PG. Não precisa, eu estou só te passando noções básicas. Mas as progressões geométricas, elas têm um crescimento muito acelerado, ou um decrescimento muito acelerado. Porque repare, eu comecei essa PG que está aqui no 2. No quinto termo, eu já estou lá no 32. No 10º termo dessa PG, eu já estaria lá no 1024. Então, o crescimento da PG, ele é muito acelerado. Apesar de que, no início, você vai perceber que os saltos são muito pequenos. Olha para cá, pulei do 2 para o 4. Um crescimento quase insignificante, certo? Aumentou, mas aumentou só um pouquinho. Aí do 2, ó, já foi para o 8. Pô, já está aumentando mais rápido, igual eu falei. Quando chegasse lá no 10º termo, a gente já teria um salto muito maior. Então, qual que é a característica de progressão geométrica? O lance do crescimento ou do decrescimento muito acelerado, que é o que caracteriza uma função exponencial. Olha como que é o gráfico de uma função exponencial. O gráfico de uma função exponencial, na sua forma padrão, ele tem essa cara que está aqui. Tenta olhar para esse gráfico como se a gente fosse dar um zoom, por exemplo, aqui nessa parte. Imagina que você está pegando e vai dar um zoom naquela parte ali, certo? Veja se você concorda comigo. Olha como que parece que nesse início a gente quase não saiu do lugar. Concorda comigo? Eu tenho um crescimento, se a gente fosse fazer essa análise aqui no Y, olha, é como se eu tivesse um crescimento ínfimo aqui, olha, olhando para o eixo Y, certo? Agora, olha o salto que eu já não dou quando eu olho daqui para cá. Lembra que o meu primeiro salto tinha sido uma coisa bem pequenininha? Agora, olha daqui, por exemplo, desse X para esse X, como que o meu Y, olha, ele já está num crescimento bem mais acelerado. Pronto. Essa é a sacada de função exponencial. Tudo o que você pegar em termos de interpretação que dê a entender que foi, sei lá, o preço de um automóvel que cresceu muito rápido, né? Ou que seja, sei lá, a ação de uma empresa que teve um crescimento muito acelerado, você pode ter a certeza de que por trás você vai ver que o crescimento da ação dessa empresa vai ter uma função, ou tem uma grande possibilidade que tenha uma função exponencial modelando o crescimento do preço dessa ação. Ao mesmo tempo, o decrescimento também é muito rápido, certo? Olha aqui como que o gráfico da exponencial ele despenca de forma abrupta, vamos dizer assim, né? Ó, tá aqui, às vezes na diferença de um y de 2 unidades, mas olha o salto que eu já tenho aqui. Enquanto vai chegando lá para o final, a tendência é que esse decrescimento ele seja o quê? Ele seja muito pequeno, certo? Então, até para melhorar a fala, né? Quando a função exponencial ela é crescente, ela começa crescendo lentamente e com o passar do tempo, digamos, ela começa a crescer mais rápido, de forma mais acelerada. Enquanto a função exponencial decrescente é o caminho oposto. Ela começa caindo muito, até que vai chegando no final, ela já está quase num momento de quê? De estagnação. O que a gente tem como regra, como padrão para o gráfico de uma função exponencial? Ela sempre vai passar no eixo y cortando no ponto 1. Seja no movimento crescente, seja no movimento decrescente. A função exponencial, na sua forma padrão, ela passa cortando no ponto 1.
Agora, deixa eu te falar uma coisa. Bruno, na minha prova caiu essa função aqui, olha. 4 elevado a x mais 1. Aí eu me lembro que você falou, isso aqui é uma função exponencial, tá, Bruno? Então eu me lembro que você falou que o gráfico tinha que passar cortando lá no 1. E aí, professor, veio para mim na questão de prova o gráfico cortando lá no 2, eu falei que estava errado, só que o gabarito é esse gráfico. Pô, professor, me ajuda aí, porque você entrou em contradição comigo. Não, eu não estou entrando em contradição com você, não. O negócio é o seguinte, tudo que eu estou falando aqui para vocês sobre gráfico, tá vendo esse modelo de gráfico que passa cortando aqui no 1? Tá vendo esse modelo de gráfico que passa cortando aqui no 1? Pois bem, esses modelos de gráfico são para funções dessa cara. Um número elevado a uma variável. Essa função aqui, ela não está naquela cara. Olha a cara dessa função. É um número, ok, elevado a uma variável, só que somado com 1. Bem, eu não vou aprofundar nisso aqui agora, mas esse mais 1, sabe qual que é a implicação que esse mais 1 traz para o gráfico? O mais 1 é como se eu pegasse esse gráfico que está aqui e empurrasse ele uma unidade lá para cima. É isso que esse mais 1 tem o poder de fazer. Porque, tenta imaginar, na função normal ele não passa cortando no 1. A função normal seria só isso aqui, y igual a 4 elevado a x. Como é o 4 elevado a x mais 1, o que acontece com esse 1 se eu somar 1? Ele vai ter que passar cortando onde? Lá no 2. Então seria alguma coisa assim, entendeu? Então aqui, para o que a gente precisa, vamos organizar as ideias para que você aí do outro lado não fique desesperado. O que eu preciso que você saia daqui ciente sobre função exponencial? Vocês estão vendo que a gente não tem uma teoria muito grande da parte de função exponencial, né? O que eu preciso que você saiba? Primeiro, YF de x, eu já vou reforçar com vocês essa questão aqui do R asterisco, não esqueci não, tá bom? então lembrar que eu posso ter YF de x e que a cara da função exponencial é essa, um número elevado a x. Com essas condições, a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1, que foi o que nós tivemos aqui, aqui e aqui. Se essa base for maior do que 1, eu digo que a função é crescente, e o seu gráfico vai ter um movimento parecido com esse. Se a sua base estiver entre 0 e 1, o movimento é esse, e o seu gráfico está aqui, certo? O que você pode colocar para mim como regras, então? Quando a função exponencial ela está na sua forma padrão, ou seja, um número elevado a uma letra, essa reta jamais, ou melhor, esse gráfico não corta o quê? Não corta o eixo x. Isso se for a função na sua forma padrão. Ah, dá para eu ter um gráfico de uma função exponencial que fique assim? Dá. Porque aí é como se eu estivesse puxando o meu gráfico para baixo. E aí, quando eu tenho a sensação de que eu puxei o meu gráfico para baixo, é porque vocês vão ver que é como se aqui eu estivesse diminuindo uma constante. Então, por exemplo, 2 elevado a x menos 10. Porque aí é como se eu fosse fazer o gráfico da função 2 elevado a x, só que aí o menos 10 é como se eu fosse puxar o gráfico 10 unidades para baixo. E aí é claro que esse gráfico ia passar cortando aqui no eixo x. Perfeito? Mas na forma padrão, simplesmente um número elevado a x, vocês vão perceber que o gráfico não vai, o gráfico da função exponencial não toca o eixo x. O eixo x ele passa a ser uma referência, né? Um eixo para o qual o gráfico se aproxima muito, mas não toca. Então você vai deixar anotado para mim que o eixo x ele é chamado de assíntota horizontal. Caraca, que palavrão, hein? É. A assíntota é uma reta que a gente toma como referência, beleza? Então, você vai perceber que por mais que eu mexa no gráfico de uma função exponencial, o gráfico de uma função exponencial ele sempre vai ter esse cara, uma assíntota horizontal. Então, por mais que eu mexa um pouquinho no gráfico, ó, vamos supor que eu tivesse um gráfico de função exponencial assim, ó, a gente ia perceber que é como se eu tivesse aqui, olha, uma reta imaginária, que a gente fala que é o quê? Que é uma assíntota. Então, as funções exponenciais, elas têm as chamadas assíntotas horizontais, que a gente fala, que são aquelas retas para os quais o gráfico, a partir daquele ponto, ela não passa mais. Então, no caso da função exponencial na sua forma padrão, é como se a assíntota horizontal fosse o eixo x. É por isso, então, que a gente coloca aqui, olha, que os valores de y, eles acabam pertencendo a R asterisco mais.
E, gente, não é porque alguém um dia chegou e falou assim, ah, então vamos colocar assim, dessa maneira. Não, é porque a lógica da coisa vai te pedir isso. Olha para cá, quando eu uso essa anotação com vocês, isso aqui é importante, né? Quando eu uso essa anotação com vocês, o que eu falo? Que esse primeiro conjunto representa para mim os valores de quem? Os valores de x. E que esse segundo conjunto representa para mim os valores de quem? Os valores de y, certo? O primeiro conjunto, lembrem-se, é como se fosse o que nós chamamos de domínio da função. Domínio tem a ver com os valores que eu atribuo para x. E o meu segundo conjunto, que é o contradomínio, ou dentro do contradomínio, eu tenho o que nós chamamos de imagem, que tem a ver com os valores de y. Não precisa ficar decorando, tenta entender o que está acontecendo. Eu não estou te falando que essa base, por definição, ela tem que ser um número necessariamente maior do que zero. Está anotado aqui na definição da função, olha. Essa base tem que ser necessariamente maior do que zero. Moçada, se eu tenho uma potência cuja base é maior do que zero, tem como uma potência que tem base maior do que zero, gerar um resultado negativo? Não tem, gente. Então, se você tem 2 elevado a qualquer coisa, mesmo que você coloque o x negativo, 2 elevado a menos meio. Ora, o que está na base é positivo. Então, o resultado disso tem que ser necessariamente o quê? Tem que ser necessariamente positivo. Então, quando a gente tem essa definição de que a base tem que ser positiva, é porque os valores de y necessariamente são positivos. E está lembrado que a base tem que ser maior do que zero, significa então que o resultado disso também nunca vai poder ser igual a zero. É por isso que a gente define o conjunto imagem dessa maneira. R asterisco mais. O meu y é o R asterisco mais, por quê? O meu conjunto imagem, né, é o R asterisco mais, por quê? Porque eu não vou conseguir, para uma função exponencial na sua forma padrão, gerar um resultado que me dê y igual a zero ou um resultado negativo. Vocês estão lembrados que quando eu coloco aqui o R asterisco mais, é porque o asterisco exclui o zero e inclui todos os números positivos, certo? Então lembrem-se, aquela anotação ali, olha, R asterisco mais é porque eu excluí o zero e acabei ficando só com os valores que são o quê? Positivos. A interpretação gráfica está aqui, olha. Olha o que acontece com o y. Lembra que eu falei que esse gráfico nunca vai tocar no eixo y? No eixo x? É por isso, olha, porque o meu x, o meu y, nunca vai dar zero. E nunca também vai ficar abaixo. É por isso, então, que esse gráfico ele vai ficar percorrendo aqui, olha, ele vai ficar muito perto de tocar no x. Mas ele não vai tocar, perfeito? E a mesma coisa, então, vai acontecer aqui, olha, quando a base estiver entre 0 e 1. Os meus valores vão cair muito rápido, até que vai chegar num ponto em que eles vão quase ficar estagnados. Esse gráfico pode ir descendo, 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 só que eu te garanto que por mais que eu continue nesse processo aqui infinitamente, esse gráfico nunca vai chegar a tocar onde? No eixo x. É por isso, então, que mesmo no gráfico com o seu movimento decrescente, a gente tem a reta x como se fosse a nossa assíntota horizontal. Perfeito? Então, aqui a gente tem esse segundo caso analisado também. Perfeito? E aí, moçada, de função exponencial é basicamente isso que a gente tem que falar. Vou só colocar para vocês aqui a classificação para constar, tá bom? Então, por exemplo, olha, essa 2 elevado a x seria uma função de uma função exponencial crescente. Então, se eu for representar isso aqui graficamente, qual que é a noção que eu preciso que você tenha? É essa sacada que eu preciso que você saia desse bloco entendendo. Ah, f de x igual a 2 elevado a x. Ah, eu posso representar isso assim? Não, pô. Ah, mas por que não? Porque isso aqui é uma reta. Função exponencial vai virar reta? Não. Função exponencial não vira reta. Ah, mas esse movimento é crescente. Tá, mas não é assim que é o movimento de uma função exponencial. Função exponencial com essa cara, olha aqui o movimento dela, olha. É esse, ó. Certo? Lembra que nós temos o eixo x como se fosse uma assíntota. Lembra que se ela está na sua forma padrão, ou seja, um número elevado a uma variável, ela vai passar tocando onde aqui, olha? Ela vai passar tocando no eixo y lá no ponto igual a 1. Tranquilo? Segunda, P de t igual a 1/3 elevado a t. Olha o que está acontecendo com a minha base. A minha base está entre 0 e 1. Então significa que essa minha função, ela é uma função o quê? Ela é uma função decrescente. Certo?
y igual a 4 elevado a x. Y igual a 4 elevado a x, essa aqui é uma função exponencial que é o quê? Que é crescente, certo? Por quê? Porque o a dela é maior do que 1. Vou deixar tudo anotado, ó. É crescente porque o a é maior do que 1, não é maior do que 0 só. Maior do que 0 já tem que ser. Para ser crescente, tem que ser maior do que 1. Segunda, por que a segunda é decrescente? É porque o a varia entre 0 e 1. Na terceira, por que a terceira é crescente? É porque o a é maior do que 1. Ok? Então aqui nós temos a nossa teoria de função exponencial apresentada para vocês, certo? Teve dúvida? Volta aí. Se tiver tudo tranquilo, tudo beleza, pode fechar então esse bloco comigo. Deixo aqui então meu abraço mais uma vez, tudo de bom para vocês, um forte abraço, fui!